E cuidar da Nia como é o nome? A gente, né? Denise. Tem 3 Denise. Peraí, Grace, já está entrando, viu? E eu não estou conseguindo. Onde é que mexe aqui a câmera? Tu sabe depois aqui. gravar, já? Já sei. Denise. Eu não me lembro. Já entrou. Tu bota os temas então. Cuidar da Nia. Lorene. Bianca. Boa noite, pessoal. Boa noite. Nara, Agnaldo, Irismã. Que alegria, Irismã. Sheila. Muito bem, chegou. Muito bem, Dante. As pessoas chegando. Johannes. Bem-vindos. Muitas pessoas chegando, muito bem. As pessoas, muito bom. Está sem som. Quem está sem som? Está sem som? Não sei se você ou eu. Quem, Thalita, está sem som? Eu estou te ouvindo, então. Peraí, só se tem alguma coisa aqui. Eu também estou te escutando. Então tá bom. Estou te escutando muito bem. Então tá ótimo. É isso aqui, Tá ó. Meu muito super bem, power. muito bem. Pronto, Lilian. Muito bem. As pessoas chegando, nós podemos... Embarcamos. Quando você sentir que a gente pode começar, você faz o sinal e a gente inicia. Johannes. Eu tô aqui tranquilo, já estou no olê lá. Ah, então tá bom. Então tá bom. Vamos Esperar adiante. uns minutinhos, uns 5 minutinhos, a gente vai aqui trocando uma ideia, eles vão chegando. Tá, perfeito. Perfeito. Esse óculos ficou ótimo, ficou show. Esse aqui é um daqueles óculos Pantera. Olha, Rosane Lamento, as pessoas vão chegando. Muito interessante essa chegada das pessoas sempre, né, Johannes? É. Johannes, Seu mundo virtual, nosso mundo virtual. O mundo virtual. Nos colocando todos juntos numa noite muito agradável, em que
a comunidade Libertas recebe uma pessoa muito especial no planeta, uma pessoa que tem trazido muito benefício para as pessoas que estão com o olhar voltado para a saúde, para os seus corpos e, principalmente, para o desenvolvimento de uma vida saudável, uma vida em contato com seus corpos, com a natureza, com o cosmos. Essa pessoa é Johannes, que está aqui conosco e que é uma pessoa que tem feito o desenvolvimento, a propulsão da Universidade da Fáscia. Vocês vão escutar mais sobre isso nessa narrativa. E eu quero só apresentar você, Johannes, dizendo que você iniciou a sua vida de benefício para as pessoas através das artes marciais. E você foi campeão paulista, você foi campeão brasileiro de karatê, você foi campeão latino-americano, você foi campeão pan-americano e você teve um trânsito pelas artes marciais muito admirável. E então, após isso, lá pelos anos 2000, você encontra com a educação somática, você encontra Kelman e você entra neste mundo que te traz para a fáscia. E aí você vai para o mundo também. Você já tinha ido para o Egito, para a França, nas competições das artes marciais, e aí você segue para o mundo na busca do conhecimento da fáscia. Você vai para a Alemanha, etc. Mas o mais importante de tudo é o que, para mim, nessa apresentação sua, é a sabedoria que toda essa experiência trouxe para que você possa beneficiar as pessoas e, principalmente, o envelhecimento das pessoas com dignidade, com elas podendo ser um princípio ativo das suas vidas, onde quer que elas estejam, nas suas vidas. Então, essa reverência ao corpo, esse conhecimento do corpo, essa maestria, e eu te considero mestre, não só na academia, mas um mestre na vida também, traz muita alegria para o Libertas poder te apresentar nessa noite. Eu terei umas 4 perguntas, ou 5, ou observações, eu gostaria que tu comentasse, mas gostaria que nós dois pudéssemos praticar aí na essência para dar tempo para as pessoas trazerem seus comentários, seus depoimentos ou perguntas, enfim, e aí nós podemos dividir o tempo para essas questões todas, e a palavra está contigo agora, Johannes. Primeiro, Jaime e a comunidade Libertas, obrigado pelo convite. Foi aceito de coração, está aceito de coração, né? Bom, acho que você faz colocações que eu acho que esse é um tempo para uma reflexão, né? Acho que esse nosso encontro eu entendo como um tempo de reflexão para a gente falar desse momento, né? De um momento, mais um momento da vida. Acho que eu gosto de inaugurar um pouco a questão do envelhecimento sobre isso. Quer dizer, eu e Johannes, né, depois de uma trajetória de vários lugares, né, em cada momento da vida, construindo um espaço, construindo um lugar, construindo uma razão de estar ali, né? Como é esse novo tempo que também está chegando para mim, e é de todos nós. Eu queria começar falando, antes de falar sobre o idoso, envelhecimento, coisa e tal, quer dizer, esse tempo que nós somos, né, que a gente vai fundando esse tempo em nós a todo momento. Quer dizer, o tempo e aquele lugar onde a gente vive é sempre uma fundação do sujeito, né? Ele inaugura aquele tempo para ele ou não, né? E começam as perguntas, né? E então
eu acho assim, falar da minha trajetória é exatamente isso, ou das nossas trajetórias, ou da trajetória de cada um de nós, como aquilo que nos faz pertencer a algum lugar, né? Eu acho que a gente é um sujeito histórico, é um sujeito de um lugar, é um sujeito de um tempo, né? E a gente existe ali. Eu acho que tem a questão de pautar a nossa presença na voz, na imagem, mas na ação. E, em particular, eu sou uma pessoa que afirma a presença do corpo, né? Eu entendo que é, assim, uma forma de se fazer essa questão da territorialização. Quer dizer, o corpo é um lugar geográfico, né? Uma geografia no tempo. E não é uma coisa, né? Não é uma coisa. Ele é uma presença, né? Uma presença vivida por mim, vivida pelos outros, naquele compartilhamento, daquela construção daquele lugar onde cada um de nós vai depositando e apresentando as suas angústias, as suas ansiedades, os seus desejos, né? As suas formas de prazer, as suas dores, enfim, e aquilo vai construindo um pouco daquilo que resulta naquilo que eu digo, eu sou esse sujeito desse momento aqui agora. Isso que eu acho que eu começaria falando sobre inaugurar o envelhecimento como um lugar, né? Como mais um lugar, não um lugar qualquer, um lugar perdido aí no esboço do mundo, mas um lugar construído. E depois eu gostaria até de falar mais sobre isso, mas acho que a ocupação daquele lugar nos faz a nossa vida, digamos, de mais velhos estar ali também. Eu acho que Muito bem. Eu quero pensar um pouco sobre isso. Muito bem, Johannes. Este lugar pode ensejar a gente poder iniciar a questão da fáscia. E eu sinto que talvez, eu não quero afirmar assim, porque essas coisas a gente não afirma, mas a gente considera, eu considero que você seja a maior, mas o maior não é em termos de ego, mas em termos de conhecimento. Você é a pessoa mais preparada no Brasil hoje para falar e trazer a questão da fáscia de uma forma que as pessoas possam compreender e trazer para seus corpos o movimento da fáscia como algo que possa expandir seus corpos e suas vidas. Então, eu gostaria que você falasse na fáscia, por favor, e em como observá-la pode ser saudável para todas as pessoas. Muito bem. Uma base de definição do que é o tecido conjuntivo, né? A vida, né? A gente começa falando assim, do ponto de vista desse lugar que eu estou escolhendo aqui para falar, a vida, depois que se inaugurou, né? Que ela se inaugurou, foi criando modos de estar presente nos lugares. O tecido conjuntivo foi uma dessas construções que permitiu que diversas células pudessem conviver no mesmo lugar. Tem um processo cooperativo, na realidade sinérgico, que a gente fala, né? Então, a fáscia começa como um ambiente, ela é um ambiente das estruturas celulares. Fora a sua membrana, ela tem uma camada, ela constrói uma camada em torno de si, que faz com que ela discrimine no ambiente aquilo que pode ser bom ou não é tão bom para ela viver ali. E esse material, inicialmente esse tipo de açúcar, deu a possibilidade de que várias células pudessem se agregar ou se colar, fazer uma coisa que a gente chama de junção celular. E isso começa a inaugurar o que a gente vai falar dos seres multicelulares. Então, a fáscia, ela é inicialmente um meio ambiente, é o lugar onde as células elas constroem uma membrana, mas constroem um lugar ao redor dela. Ela já começa fazendo um lugar para si. Então, o tecido conjuntivo, primeiro, é a tal da matriz extracelular do corpo, que a gente fala, onde toda e qualquer célula do corpo está embebida. Elas vivem dentro desse meio. E esse meio, então, ele ao longo da evolução, ele se organizou de tal forma
que os espaços do corpo passam a ser constituídos a partir da sua presença. Não é? Então, não é só a cabeça, os braços, o tronco, as vísceras. Não. Cada uma dessas estruturas tem um envoltório que faz com que essa estrutura possa se desenvolver e possa estabilizar uma estrutura do corpo. Funda um corpo, essa estrutura que vai dando suporte. E na medida que, digamos, os milhares, né, os milhões de anos vão passando, essas estruturas vão ganhando consistência, mas dando uma forma para o corpo, dando um desenho para o corpo. Então, o desenho, o design do corpo, a forma do corpo, ela é totalmente relacionada ao tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo é a substância, é a matriz a partir da qual essas células todas, elas vivem e coabitam esses espaços singulares. Johannes, então a gente pode compreender que a geografia do corpo ela pode ser influída e modificada, essa geografia, através de exercícios e atividades que podem, no final, mudar a história do corpo. É isso? É isso, é isso. Essa é uma premissa, né, por exemplo, que a doutora Aida Hoff colocava, né? É uma estrutura, mas é uma organização. Então, ela tem influência, ela é influenciável pela relação do sujeito com ele mesmo e no seu meio. Agora, o que a gente muda? A gente muda as condições dessa estrutura, não muda a estrutura em si, muda a forma da organização. Ou seja, muda os estados internos, que também são estados, então, nesse sentido, afetivos, emocionais, psíquicos, né, derivados dos hábitos de vida, dos estilos de vida, das condições, das relações do sujeito com o meio. Então, ela sim, ela é influenciável. Você pode ter uma musculatura rígida e desenvolver uma musculatura mais macia. Você é muito fluffy, a gente fala uma musculatura muito frouxa, e trabalhar na relação com o tecido conjuntivo e melhorar essa tensão interna do corpo. Então, ela é influenciável. Maravilha. E que recomendações, então, Johannes, tu traria para as pessoas que estão nos assistindo e nos assistirão amanhã à gravação? O que tu sugere ou recomenda na prática que as pessoas possam passar a desenvolver no seu cotidiano, nessa relação com a fáscia, com seus corpos, com o tecido conjuntivo? Como que estas pessoas que estão nos assistindo, Johannes, poderão amanhã, depois de amanhã, hoje ainda, ter esta reflexão ou esse convite a observar, ou a mudar, ou a desenvolver atividades que tu sinta que devam ser, que são necessárias ou importantes? Bom, então eu vou escolher 3 caminhos que eu vou fazê-los andarem juntos durante a nossa fala. Então, vou do ponto de vista bem estrutural, bem prático, né? Que é a atividade física, ela é efetivamente, isso está mais do que colocado pela literatura, um meio de conservação da vitalidade do corpo. Pronto, vamos começar assim. Então, mas não é qualquer ginástica, é a ginástica focada na relação da pulsação da vida interna do corpo. Então, não é o exercício só que você faz, mas é o exercício feito para que essa pulsação, esse estado de vitalidade, renove as estruturas e os tecidos permanentemente. Então, é mais do que fazer exercícios com o intuito, né, de que aquilo acontece como de uma forma importante para a reconstrução do corpo no seu cotidiano. Então, espreguiçar-se, fazer bons alongamentos coordenados, fazer um trabalho de caminhada por uma parte mais do calor, para produzir esse metabolismo, para fazer o corpo, né, viver a experiência do calor, os alongamentos para ter essa experiência das conexões das partes do corpo com ela mesma, um pouco de trabalho de força para sentir a potência que é se mover, que é levantar, que é mover alguma coisa, quer dizer, esse deslocamento no espaço feito pela estrutura muscular. E exercícios, eu
particularmente insisto, gosto muito dos exercícios respiratórios, onde a gente experimenta o pulso mais profundo do corpo, né? Onde a gente exercita essa pulsação profunda de uma forma indireta, quer dizer, através do modelo das atividades respiratórias. Então, é o exercício colocado como fonte de vitalidade, como fonte de recuperação, renovação da estrutura do corpo, como experiência de ser um organismo pulsátil no tempo e no espaço, né? E com essa experiência também de que a gente uma estrutura inteira, né? De que a gente vive um movimento como um ato único. Essa é uma coisa, né? Um segundo momento, eu acho que é trazer uma coisa que eu trago muito do Stanley Kelly no meu trabalho, que é essa relação do sujeito que age sobre si mesmo. Então, tudo que eu falei antes, feito junto com eu estou fazendo, quer dizer, a prática não só de uma forma atenta, mas de uma forma relacionável. Então, eu vou aumentando, diminuindo minha tonificação, aumentando, diminuindo a minha respiração, aumentando, diminuindo os meus movimentos elásticos, mas no sentido de que eu estou fazendo em mim alguma coisa, ou seja, eu vou assumindo, né, digamos, vou me responsabilizando e assumindo a possibilidade de que eu posso interferir nos meus próprios mecanismos internos corporais. Eu sou o agente, né, um sujeito de dois níveis, um sujeito de um nível inconsciente autonômico, mas que, de alguma forma, né, está junto com o sujeito voluntário da atividade escolhida, né, selecionada para a ação. Então, ele se compõe em alguma parte do cérebro, né, existe essa recomposição, mas existe a força do corpo de ser um agente automotriz. Isso é aquela questão da autopoiesis, né, da questão do sujeito que se auto-regula, por isso que a gente vai falar de autonomia, né? Ou seja, que eu tenho uma ação sobre mim mesmo. E uma terceira questão que eu trago é essa relação de que existe uma força, na realidade são duas forças que pelo menos se colocam, uma força intensa, que é a da gravidade, na qual ela é uma esperança, eu sempre chamo assim, é uma esperança da solução do corpo na verticalidade, quer dizer, se erguer do chão é uma força da vida, não é a mesma coisa que eu quero, é uma força da vida me levar para cima. Então eu assumo essa verticalidade. E a outra é o desequilíbrio do corpo, junto com isso é o desequilíbrio do corpo no meio, né? Nesse sentido de que esse desequilíbrio me propicia me deslocar, me mover, e aí me aproximar e me afastar das coisas, dos eventos, né? Que a gente vai chamar aqui de os objetos, né, que sejam diretos ou indiretos. E isso também na questão emocional, ou seja, se meu Exatamente. corpo, meu Exatamente. move. Exatamente. Então, esse desequilíbrio é na direção, né? É a direção emocional, é o evento relacional afetivo, né? Então, são três condições que eu coloco como parte, inclusive, do meu contínuo, né, da vida, do meu contínuo de trabalho, nessa conversa que a gente está tendo aqui agora. Então, eu também vou respirando na sua direção, eu vou me organizando posturalmente, eu vou escolhendo as palavras, eu vou procurando como acessar você, como eu me acesso, né? É isso. Muito bem. Johannes, você trouxe algo que me parece bastante interessante para todos nós, e principalmente nesse momento de pandemia, no momento do mundo tão confuso, você traz a questão da potência do existir, algo como um princípio ativo que existe dentro de cada um de nós, capaz de poder modificar esta geografia interna para que, no final, a nossa história seja mudada. Muitas vezes a tendência é repetirmos nas nossas vidas as histórias de vida e de doença e de morte de nossa árvore ancestral. E nós podemos, muitas vezes, modificar isso, doenças, etc., que foram dos nossos pais, avós, bisavós.
E então isto é algo que tu estás trazendo. É isso. Eu quero confirmar com você essa questão do princípio ativo para que as pessoas possam autonomamente desenvolver suas vidas, né? Aham. Nossa, isso chama uma parte de uma conversa, né? Até escrevi ontem, eu acabei de escrever 2 capítulos de um livro aí, e num deles eu uso a seguinte expressão: existe uma vida, a vida, né? E a vida tem um corpo. E a minha pergunta é: qual é o corpo da vida? Então nós, você, eu e todos nós vamos falar humanos, porque as abelhas têm o seu corpo da vida na forma de abelha, né? As minhocas têm o corpo da vida na forma de minhoca, e os peixes têm o corpo da vida na forma de peixes. E nós, humanos, temos o corpo da vida nessa forma que a gente coloca aqui, com esse design todo. Essa é a primeira coisa. A segunda é: a vida nos tem o tempo todo, quer dizer, nós somos um processo vivo, né? Em movimento, só que um processo vivo consciente sobre si. Essa é uma diferença bastante importante entre inteligência e consciência, né? Uma minhoca é inteligente, a bactéria são inteligentes, porque tem capacidade de resolver suas questões de vida. A vida está ali de uma forma inteligente. Em nós, isso acontece, em nós, não é só em nós, né? Mas em nós, aqui falando nós dois, e nós todos que estamos aqui, nós somos uma forma de vida que ainda é capaz de reverter o olhar sobre si mesmo e fazer uma pequena visão de passado e futuro nesse momento presente, né? Ou seja, é capaz de, olhando para o que vem fazendo, né, projetar aquilo que gostaria de fazer. E aqui isso é muito importante, porque a gente é produtor de imagens de si mesmo. E essas imagens, elas são, digamos, é quase um documentário sobre aquilo que eu posso vir a fazer e que aquilo encaminha a minha vida adiante. É diferente de fantasiar ou ficar sonhando ou em pequenos delírios. Não, são as imagens dos sonhos, as imagens das reflexões que mostram, né? A gente vai mostrando para a gente mesmo qual seria um bom próximo passo. E aqui que está essa vitalidade, né? Então, entre aspas, é uma coisa, é como se fossem imagens da própria intuição do corpo, dizendo, olha, aquele é o próximo passo. Só que isso é construído. Então, existe uma força que promove a seu próprio avanço no tempo, que é isso que eu chamo do corpo da vida, né? Mas também tem aquilo que, em cada um de nós, se constitui então, como imagens de um próximo futuro, acontecendo agora. Nesse momento, eu imaginando o que eu vou responder para você. E como é que eu vou construindo essa resposta? Então, é um imediato, né? O que eu vou fazer amanhã? Não são só planejamentos, são ideias, são linhas que ajudam a traçar o próximo passo. E tem que assumir, pegar essas linhas na mão, pegar essas imagens na mão e levá-las adiante. Ok. Então, essa é uma forma de interferência, né? Ok, Johannes, eu quero falar da minha experiência contigo. Eu te conheci num congresso do Libertas, você trouxe uma participação muito boa, muito bonita, e você ensinou numa turma do Libertas, e durante aquela oficina eu estive presente e fiquei muito impressionado com o conteúdo que tu trouxeste. A partir daí, resolvi passar a ser teu estudante, teu aluno, e fui estudar com você. Eu tenho feito grupos contigo, grupos de exercício, que no meu corpo tem promovido uma elasticidade e uma capacidade de maleabilidade que me surpreende. Eu, aos 70 anos, poder fazer movimentos que eu não sabia que faria há 10, 20, 30 anos atrás. Então, eu sou muito grato a você, você sabe disso, eu sou muito grato, porque sinto que os movimentos que meu corpo
tem desenvolvido são movimentos que me deixam mais seguro para enfrentar os próximos anos. E eu sinto que esses exercícios, esse fortalecimento corporal, mas não é só o fortalecimento, é a elasticidade, é a capacidade que meu corpo hoje tem de poder se sentir maleável e seguro para atravessar os obstáculos, enfim. Então, eu gostaria que tu, por favor, possa falar dessa experiência prática que tu está tendo como professor, mestre, instrutor e formador de tantas pessoas na Universidade da FACE. Então, acho que essa questão começa, vou ser bem rápido, começa eu olhando os meus professores. Eu era jovem, meus professores eu tinha 20 anos, eles tinham 50. Quando eu estava com 40, eles estavam com 70, alguns 80 anos, elásticos, móveis, fazendo essas atividades. Então, isso foi a primeira coisa que me levou a querer estudar envelhecimento. E estudar envelhecimento, quando eu passo a estudar envelhecimento, e a face e tudo mais, uma das questões que o envelhecimento combina junto é uma certa perda de flexibilidade do corpo por uma alteração da quantidade de águas, de atividades internas circulatórias do corpo, né? E essas alterações impedem que essa vitalidade do corpo se renove. Então, o meu trabalho na minha pesquisa na universidade, que é o que resultou na minha pesquisa na universidade, nesse trabalho que hoje a gente se encontra, né, alguns dias por semana, é que trazer a flexibilidade, né, move essa matriz que é rica de vitalidade dentro do corpo. Então, não é só a hidratação, beber água, mas esses movimentos de alongamentos que eu acabei desenvolvendo e criando para o nosso trabalho, eles têm a finalidade de fazer esse trabalho de renovação do corpo permanente. Isso é uma coisa que eu insisto em falar. E essa vitalidade depende desses fluidos internos do corpo. Eles dependem. E isso altera a experiência do próprio movimento interno, isso alimenta as células musculares, isso permite mais contratibilidade de força, isso altera a minha percepção do meu próprio corpo e, digamos que, me encoraja a seguir adiante. Tomando aqui a coragem como não alguma coisa assim, mas como aquele calor, né, aquele vapor de dentro do corpo que me diz pode ir, né, pode ir, segue. É isso que eu faço. Então, são esses trabalhos de alongamento para mover esses líquidos internos do corpo, né? Que é isso que a tal da fáscia tem, que é a substância fundamental, que é uma matriz de nutrição, é uma matriz de sistema imunológico, é a área onde as células vivem, então elas se nutrem, e elas se nutrem pela tensão elástica, mas elas precisam de espaço para se mexer. E aí eu crio espaço. O meu trabalho é criar espaço dentro do corpo. Só. Tu pode ter pessoas aqui que não tenham compreendido, não saibam o que é fáscia. Tu poderia, de uma forma bem direta, trazer o que é fáscia, por favor. Posso. De uma forma resumida, a gente fala que fáscia, né, ela é a matriz extracelular do corpo, e ela forma o que eu chamo de um esqueleto fibroso, elástico, né, tensional, que a gente fala colagenoso. Então, o nosso corpo, a gente é um esqueleto fibroso preenchido por células de água. É isso que a gente é. Então, se você tirar toda a água do meu corpo, você vai continuar me enxergando aqui. Igual lá nas múmias lá. Mas se você tirar a fáscia, você não vai me ver mais. Porque a fáscia é essa estrutura. Eu estou te vendo porque eu estou vendo a fáscia. Então, a fáscia, a pele é fáscia, ossos é fáscia, ligamento é fáscia, os envoltórios dos músculos é fáscia, cada fibra que sustenta uma célula é fáscia. Todo o cérebro é sustentado pelos astrócitos, que são uma parte de células que são do tecido conjuntivo, então mantém a estabilidade dos neurônios no espaço. A medula, toda aquela
aquela estrutura das membranas aracnoides, aquilo é fácil. Os envoltórios que estão em torno das vísceras, aquilo é fácil. Os vasos são formados por fáscia, tudo nesse sentido é fácil. Então não há nada no corpo. Daria, Johannes, para fazer a analogia da casca de uma laranja, quando a gente descasca a laranja, aquele envoltório dos gomos da laranja, isso, ser a face. Isso. Exatamente. Essa é um desenho ótimo, né? Você corta a laranja no meio e você olha e você vai ver os gominhos. Mas cada gomo tem aquele envoltóriozinho, aquilo é fáscia. O papel da celulose nas plantas é o mesmo papel que o tecido conjuntivo faz em nós. Aquela parte branca que converge e forma um centro da laranja, aquilo é fáscia. A casca da laranja, aquilo tem fáscia. Então a laranja existe ali e ela abriga aquela quantidade de águas internas porque tem um tecido conjuntivo. Uhum. É isso. Muito bem. Muito bem, Johannes. Agora, Johannes, por que é que a fáscia é tão pouco conhecida no mundo, nas pessoas? Isso é uma coisa que a gente discute muito, mas ela é assim, tem uma relação com o século XVI, né, com o advento do Renascimento, onde todo o corpo vai ser visto de uma forma mecânica e você vai procurar olhar o corpo a partir dos seus dados como se ele fosse uma máquina. E aí a máquina ela tem a questão, o design da precisão. Né? Então, o século XVI traz uma ideia de que tudo deveria ter uma precisão matemática. Então, o que é, por exemplo... Então, você tem o tendão, ele é uma coisa mensurável e visível. Então, aquilo, tudo bem. Mas a face, que era uma coisa meio amorfa, que você não sabia muito bem, porque você não tinha equipamentos para ver como medir, aquilo era tirado. Então, dentro da conceituação da cultura da saúde médica, aquele tecido era um tecido descartado porque ele não tinha, aparentemente, inicialmente, uma forma geométrica. No século XVIII, ela é retomada como um valor importante por alguns estudiosos. Mas com o advento do século XIX, com a reconstrução de uma medicina mais, parametrizada, né, estabelecida por alguns dados, onde a parte de cima do corpo, a parte de baixo, da direita, da esquerda, para cima, que você vai fazendo toda uma visão topográfica, o tecido conjuntivo não tem lugar nessa topografia. Então, ele ficou de fora. E duas pessoas que são chamadas de pessoas importantes nesse mundo, né? É o James Steele, em relação à osteopatia, e a Ida Rolf, ficam atentos a esse tecido, chamaram a atenção e sustentaram isso durante 100 anos, mais de 100 anos no total. Mas em 2007, particularmente, né, se toma nas mãos uma decisão de explorar esse tecido conjuntivo, e aí acontece o congresso. Então, de 2007 para cá, se renova esse olhar, e hoje, inclusive, já tem no Anatomy's Way uma página, digamos assim, dedicada a falar de tecido conjuntivo, como a gente fala hoje. Novos livros, novas texturas. Então, a gente está num momento recente da fáscia. Ela tem 15, 16 anos. E tu pôde acompanhar o início, esse início, eu tô acompanhando, e lá na origem. Você foi junto com quem estava descobrindo, desenvolvendo e levando para o mundo. Estou ainda, né? Estou com eles ainda. Então, sou um anatomista hoje em dia, estudo, né? E tenho ido para a Alemanha e a gente desenhou um corpo. Esse corpo está exposto lá em Berlim, agora vai para o Canadá em setembro. Só de tecido conjuntivo, né? Então, o que se mostrou é que existe uma nova anatomia para o corpo, né? Uma anatomia que tem um outro traçado diferente daquele que foi proposto para nós, que é uma anatomia de continuidade. É assim que a gente fala. A outra anatomia é a anatomia da descontinuidade. Sim, sim. E é isso que a gente traz de novidade, né? Tá. Agora, eu gostaria de pegar esses estudos que tu tem buscado na Alemanha e trazer para um baiano negro que foi sugerido para Prêmio Nobel, que foi o Milton Santos, né?
que entregou sua vida para a geografia. E aí, eu volto para a geografia do corpo. Todo esse trabalho de fáscia, de alongar, eu tenho impressão, eu estava com vontade, eu não sabia como, Johannes, a gente poder, ou você poder beneficiar as pessoas que hoje teclam muito, passam muito tempo na frente do computador ou com os celulares, movendo os dedos, e como esses tecidos poderem suportar tanta carga nas teclas, né? Então, vamos lá, vamos por dois planos. Uma traz a questão do Milton Santos, né? Que é uma pessoa que eu gosto, leio e acompanho há muito tempo. Eu fui geólogo num certo momento da minha vida, né? Trabalhei com geologia antes de ir para a educação física. E eu estudei lá na USP e o Departamento de Instituto de Geologia era ao lado do Instituto de Geografia. Então, ali é um lugar que eu vivi muitos anos, né? E o Milton Santos ele traz uma questão importante, que é a geografia olhada sobre a importância do sujeito e o seu espaço como um construto que se dá simultaneamente. Quer dizer, a geografia não é só o lugar, é a presença humana, né? Então, um lugar sem ninguém, ele vai dizer é uma coisa. Na presença de um ser humano, né, da presença de um sujeito ali atuando, aquilo é uma relação de eventos. E esse sujeito, ele interfere na sua geografia o tempo todo. Bom, eu trouxe esse conceito para dentro da questão da fáscia do meu trabalho, né? Então, se fala na fáscia, que a fáscia ela tem uma arquitetura, e eu gosto muito mais de falar da geografia, porque a arquitetura também é um espaço modificado, mas ele é rígido, né? Muito embora seja um bom nome. Eu prefiro a geografia porque ela tem uma estrutura móvel, ela tem os seus câmbios, né? Mas eu falo de geografia porque existe um sujeito vivo presente atuando nela. Então, tudo bem, eu tenho os braços e pernas como todos têm, mas são os meus braços e as minhas pernas. É importante falar na primeira pessoa, né? Para que isso dê uma consistência. Bom, falando sobre isso, aí eu trago. As mãos não são outra coisa senão extensões, né, ou lugares do corpo. São lugares do corpo, mas não são uma parte do corpo. Eu acho que esse entendimento é fundamental para quando a gente vai falar da vida, da saúde do corpo. Então, entender que das mãos, né, se estendem os braços, ao invés de falar né, que tem o braço depois das mãos, então das mãos se estendem os braços que encontram um corpo, um tronco que encontra um coração, que encontra as pernas. E então, qual é uma questão que eu coloco? Tudo bem, né? Você precisa trabalhar na digitalização, que é esse isolamento das mãos, né, uma hiperestabilização das estruturas do corpo, uma hiperativação de algumas partes do corpo, como das mãos. Mas como parar esse processo de vez em quando e recuar de volta para si, né, retomando os outros espaços para qual você é feito. E por isso que então os trabalhos de alongamento eles são muito interessantes, porque eles trazem essa experiência e esse investimento da recuperação de uma estrutura que tem continuidade sobre si mesma, né? Então, quando eu penso, eu não entendo que as mãos estão só na extremidade do corpo, mas são extensões, são lugares de coabitação, são partes, né, de mim mesmo, colocadas em vários lugares do ambiente. E como retomar o tempo todo essa experiência de ser um sujeito que tem uma integridade, né? Ele é feito pela dinâmica do seu próprio mundo interno também. Então, o exercício físico, os trabalhos com a fáscia, eles vão incentivando, né, que essa experiência de ser um corpo vivo, atuando o tempo todo sobre si mesmo, ele é importante na reconstrução do sujeito, na reconstrução da sua estrutura e na renovação dos seus próprios sentimentos, né? Muito bem. O Johannes, no dia 2, 3 e 4 de junho, vai acontecer o 3º Congresso Latino-Americano de Psicologia Corporal. E você estará lá, junto com
pessoas da Bolívia, vai estar lá uma ex-ministra da Saúde da Bolívia, vai estar pessoa da Argentina, que vem falar sobre cuidadania, que é um conceito além da cidadania. Cidadania é para quem tem documentos, etc, etc. A cuidadania é para todos, é para quem tem vida. Então, vai ter também pessoas do México, do Uruguai, aqui do Brasil. Então, vão ser palestras, vão ser vivências, grupo de movimento, vai ter arte, vai ter o grupo Libertarte, com abordagens de análise bioenergética, biossíntese, biodinâmica, vegetoterapia, body movement e fáscia. A Universidade da Fáscia estará lá, estará presente, e eu gostaria de te escutar se tu quer trazer alguma observação ou acrescentar algo, ou começar a irmos fechando essa noite, esse encontro, essa troca, esse compartilhamento. Acho que primeiro assim, nós nos conhecemos, como você disse, num outro evento, né? Eu pude conhecer também o trabalho do Libertas, e foi uma experiência bastante enriquecedora para mim. Acho que foram 2 dias, né, onde a gente pôde se encontrar intensamente, discutir o trabalho da face, exercitarmos. E aí, quando eu venho ao congresso, eu me sinto bastante feliz pelo convite, porque é importante conversar com os pares de vários lugares, né? Com os pares de vários lugares do país, mas a gente falar da vida somática, da experiência somática, do ponto de vista estrutural, do ponto de vista emocional, afetivo, psíquico, político, social, né? Que para que a gente também possa discutir o nosso lugar nos lugares que a gente vive, né? Porque eu acho que a sociedade, a gente foi para o mundo muito na questão da individualidade, do sujeito sozinho, que ele faz tudo por si. E parece que então nasceu com uma bola de cristal na mão, assim, tudo está ali, né? Que não se fez a partir de nada, assim, que foi uma construção de relação espontânea. Eu acho que quando você faz esse convite e traz esse grupo grande de participação, acho que insere a gente dentro de um contexto, de que a gente é parte, né? De que a gente não é fora do mundo, mas a gente tem relações de conhecimento, quer dizer, eu aprendi com os outros, faço, digamos, a minha versão, acrescento um pouco na história da vida, levo adiante, e assim a gente vai fomentando o conhecimento. Eu acho que eu diria isso, assim, né, que participar desse evento é também ter outros olhos, né, ter outros olhos. Né? Eu acho que eu queria dizer isso, né, que eu fiquei agradecido pelo convite e que eu acho que é isso mesmo, né, que a gente vive em parceria. Né? E eu gostaria de trazer também que estará presente a Denise Passos, também estará no congresso, e eu fico, Libertas fica muito alegre com isso. Muito bom, minha esposa, né, para falar um pouco da vida emocional, isso aí. Isso, e Débora Beckner está perguntando se vai ser online. E sim, Débora, vai ser online o congresso. E, Débora, Johannes vai, além de trazer uma fala, ele vai fazer uma prática com todas as pessoas que estiverem no congresso. Vai ser uma prática coletiva. E aí, sim, Denise vai estar lá também. As inscrições é www.congresso.libertas.com.br. E, claro, naturalmente, gostaria de pedir que quem esteja aqui hoje e quem venha assistir a gravação, porque muitas pessoas assistirão na gravação também, possam indicar para suas pessoas queridas, ou que gostem, ou que sintam que possam se beneficiar com esse congresso e com os conteúdos desse congresso. A Débora está dizendo que
Você é um grande mestre. Você é um grande mestre, Johannes. Grande mestre. Muito bem. Eu gostaria de oferecer a palavra para você ir fechando. E se alguém que está aqui tiver algum depoimento para trazer, que bem na síntese, bem na essência, possa deixar no chat, enquanto nós vamos procedendo o encerramento desse encontro. Ótimo. Não, primeiro eu queria agradecer, assim, outra vez, assim, o convite. Eu acho que primeiro que nós conversamos muito bem nós dois, né? Tem sido assim desde sempre, né? A comunidade do Libertas é uma comunidade que, quanto mais eu me aproximo, mais eu fico familiar, eu fico da casa, né? Me sinto mais da casa. E adoro o trabalho, assim, tem uma seriedade que eu acho que é bastante importante, né, dentro desse espaço dos trabalhos somáticos, que é uma coisa que eu vejo sempre de você e o seu grupo todo vão trazendo, que é esse respeito pela vida, né? Tem uma forma de acolhimento, inclusive eu vou aprendendo, para ver se a gente está dando aula, você vai entrando, eu vou vendo a sua forma de acolher, trazer as pessoas, juntar, fazer essa relação entre os sujeitos que estão ali presentes. Então, eu super recomendo assim a participação de verdade, assim, de cara do Congresso, porque acho que tem essa visão macro, né, do sujeito e trazer, né, dias de reflexão e dias de trabalho para poder, enfim, se incorporar e renovar, revisitar, né, conhecer outros lugares. É isso. Então, queria deixar esse meu abraço primeiro. Ok. Eu gostaria, Johannes, de convidar você para um exercício que eu, seu estudante, eu, seu aluno, gostaria de compartilhar com você e com cada pessoa que está aqui na sua casa. Então, o convite é para que você, eu e nós todos possamos encerrar este encontro, esta noite, com uma mão num ombro, por favor, e a outra no outro ombro, e nós podermos, então, nos vestir com um fraterno abraço coletivo. Ótimo. Todo mundo nos Muito abraçando. bom. É isso aí. Muito bom. Muito bem. Muito obrigado, boa noite a todos, a Eu todas. agradeço. Olha, alguém agradecendo, dizendo gratidão ao mestre Johannes, e é isso o aí. Gilson, meu amigão. Pronto, muita gratidão, muito carinho. Débora, muito obrigado a todos e todas Oi, da Débora. Universidade da Fácia e do Libertas, da comunidade Libertas, e as pessoas que chegam e vão chegando, e vamos caminhando todos juntos, de mãos dadas, por essa vida tão linda e tão especial. Muito bem. Muito bem. Nos vemos. Nos vemos, Um as pessoas abraço, gente. pedindo, então te agradecendo. E eu gostaria de estimular as pessoas que queiram, antes de você sair, Johannes, as pessoas dizerem como se sentiram nesta narrativa, ou dizerem o que sentem por este mestre que é Johannes. E aí vocês poderem ir trazendo. As pessoas estão dizendo gratidão, obrigada, muitas parabéns. Carlos Sorac, meu amigo. Pronto. Corações, aplausos. Sim, vai ficar. Janaína Duarte, muito bem, Jana. Vai estar lá, essa narrativa vai estar amanhã, e aí as pessoas poderão assistir. Muito bem, a gente que agradece, Jana. Boa noite. Muito bem. E quem quiser fazer Pilates, recomendamos Jana Duarte Pilates. Ela é uma professora muito especial. A Grace está colocando aqui que vai estar no canal YouTube Libertas Comunidade.
Muito bem. A Jana é minha sobrinha e está dizendo, tio Jaime. Muito bem, muito bom. Foi ótimo. Johannes, muito obrigado. Em nome do Obrigado. Libertas, nós ficamos muito agradecidos a você. Nós ficamos realmente muito contentes de ter podido privar dessa, conviver com a tua pessoa e receber os teus conhecimentos. Marilza, muito bem, Marilza. Fechamos. Olha, o Gilson dizendo, mestre Johannes é demais. Nós conhecemos há muito tempo, né, Gilson? Muito bom. Gilson é meu amigo do Karatê. Sim, ótimo. Ótimo. Então, Johannes, boa noite para todos, para todas. Boa noite. E até sempre. Tem certeza que deseja encerrar seu vídeo ao vivo?